Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. Nós somos do canal Loucodisseia e esse é o nosso podcast, o Bookseia. Hoje é o nosso primeiro episódio do livro The Outsider, ou só Outsider, do Stephen King. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Uma das suas obras mais conhecidas é O Iluminado. Mas o Stephen King também é conhecido por outras obras e por retratar monstros nelas. Então, bora resolver uns crimes? Bom, antes de entrar na história, a gente precisa falar sobre alguns pontos. Esse episódio, assim como os outros do The Outsider, ou Outsider, não são recomendados para pessoas sensíveis e nem crianças. Ah, Andressa, mas por que, mulher? Vocês querem que as pessoas não escutem? Não, não é isso. Nós vamos falar sobre crime. Crime envolvendo autópsias. Mas por que vocês vão ler uma coisa dessa, Andressa? Bom, pelo seguinte motivo. A gente já sabe que a premissa do livro é contar a história de alguém que usa o corpo de outra para poder cometer crimes. E são crimes bem intensos e explícitos. A gente não pode omitir nenhum detalhe desses crimes, justamente porque os detalhes é que são as pistas para toda a resolução do crime no fim do livro. Então, eu acho que fica bem claro o motivo do porquê a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. A gente sabe que não é um assunto muito agradável para algumas pessoas. Então, por isso, a gente está aqui, antes de entrar na história, recomendando para qualquer pessoa e de qualquer idade que, se por acaso se sentirem desconfortável ou que se esse livro for algum gatilho, não escutem. E a gente espera que vocês compreendam isso e que a gente está falando de um livro. E se a gente vai falar sobre assuntos delicados e vocabulário insensível, não é porque a gente quer chamar a atenção, e sim para poder dar vida aos acontecimentos do livro. E juntos a gente poder resolver esse crime. Seguinte, meus amores. Nós queremos que a partir dessas pistas vocês comecem, assim como nós, a imaginar como é essa coisa, como essa coisa seria. Como ela se comporta, como ela age, como ela é. Por isso optamos por ser mais fiel possível à representação da obra. Vocês precisam sentir, assim como a gente, o que é estar preso nessa história. Então, a gente vai seguir a linha de raciocínio, a linha temporal do livro. Ok? Beleza? Beleza? Então, depois dessa baita introdução, vamos adentrar na história. O jovem chamado Frank Peterson é encontrado morto. Uma investigação começa sem deixar dúvidas de quem é o assassino. Ele é Terry Maitland, uma pessoa super conhecida, cidadão exemplo da cidade. O famoso treinador de beisebol infantil, o treinador T, ou T, como vocês preferirem. Porém, na data e local do crime, ele alegava estar em outro lugar. E as gravações desse lugar acabaram confirmando isso. Seriam então dois Maitlands? Ou alguém se passando por ele? Ou um irmão gêmeo? Ou algo sobrenatural? Na primeira parte do livro, o Stephen King intercala entre depoimentos de quem viu o Terry por perto do crime, né? E o presente. Esse presente, ele acontece da perspectiva de várias pessoas. Ele passa pela perspectiva de várias pessoas. Então, é bem confuso mesmo. Mas vai ficar claro, eu juro. O primeiro depoimento é de Jonathan Ritz, no dia 10 de julho, que ele diz que estava passeando com seu cachorro pelo estacionamento por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, quando ele viu o Terry sujo de sangue. Os detetives Ralph Anderson, Bill Samuels, Troy Remedy e Tom Yates estavam preparando o cerco para prender Terry, no dia que ele estava num jogo oficial com seu time de beisebol. Depoimento: Arlene Stanhope, dia 12 de julho. Ela diz que viu o Frank e o Terry entrarem numa van branca,
que ela não se lembra de ter nada escrito. A van era lisa, sem nome de lojas nem de serviços. Ela não deu atenção porque conhecia o Terry e o Frank estava com a bicicleta estragada. Então ela deduziu que o Terry ia levar o Frank para casa. O jogo já estava rolando e a única coisa que passava pela cabeça dos detetives era prender o Terry. Ele foi algemado e os seus direitos estavam sendo lidos na frente de 1.500 pessoas. Terry foi preso na frente da cidade inteira, na frente da esposa e filhas. O que os detetives tinham para fazer era isso. Seu DNA estava na cena do crime. Fim do jogo. Depoimento. June Morris, dia 12 de julho. A June era uma criança que alegava ter visto o Terry perto da van branca, no estacionamento. Ela também falou que viu o treinador todo ensanguentado, mas que ele disse para ela que machucou o nariz e por isso estava sujo. Ela viu que era por volta das 6 horas da tarde também. Sem elegância nenhuma, o Terry foi jogado para dentro do carro da polícia. A única coisa que ele conseguiu gritar foi para sua esposa, Marcy. Ele falou, né? Ligue para Howie Golden, que era o seu advogado. Terry alegava que era inocente e ele falou que Frank Peterson foi morto na terça-feira e que ele estava em Cap City nesse dia e só tinha voltado na quarta-feira. O carro, então, da polícia ficou em silêncio, né? Ele pensou que os detetives tivessem acreditado nele, mas tudo foi por água abaixo, né? Eles acabaram indo para a delegacia de Flint City. Depoimento. Carlton Schoolcroft, dia 12 de julho. Ele encontrou o Terry num estacionamento de um restaurante. E o Terry deixou a van branca estacionada lá e entrou em um outro carro. E pediu ajuda para ele sobre como chegar num hospital para parar o sangramento do nariz. Ralph era o que mais sentia, né? Afinal, o Terry tinha treinado seu filho. Ele começou as perguntas na delegacia. Por que Frank? Porque esse menino chamou sua atenção. Foi só um crime de oportunidade? Ele perguntava pro Terry. Terry estava pensando em se defender, mas viu que ali tinha algo errado, né? Afinal, como assim ninguém verificou onde ele estava aquele dia? A Marcy, em vez de seguir o conselho de Ralph, ela acabou seguindo o carro até a delegacia. E o Terry acabou falando pra ela mais uma vez pra ligar logo pro advogado, né? O que ela tava esperando, né? Pelo amor de Deus, né? A Marcy, depois disso, acabou indo pra casa. Afinal, ela tinha que enfrentar a imprensa, né? Na porta da sua casa. O Ralph pensou em sentir culpa por prender uma pessoa na frente de toda a cidade, mas quando essa culpa vinha, ele pensava na brutalidade que aconteceu o crime. Depoimento. Riley Franklin, 13 de julho. Ele disse que viu o Terry também no estacionamento do restaurante, na noite de 10 de julho. E ele tinha certeza de que era o Terry. Na hora, ele viu e disse, é o Terry. A Marcy já tava no carro, em um lugar, bem, sei lá, distinto, e acabou ligando pro Howie, o advogado, né? Explicou a situação e imediatamente ele começou a mexer os pauzinhos dele, né? Ela acabou seguindo pra casa com todo o cuidado possível, sem deixar que o calor da emoção levantasse suspeitas. Só frisando que o Howie, né, o advogado, ele era o melhor da cidade, então, né, ele tinha poder e todo mundo conhecia ele, então tava tudo sob controle. Ele era respeitado, Exatamente. Né? George Zerney, dia 13 de julho. O George foi pescar no mesmo dia que depôs e conta que encontrou um carro abandonado na beira do rio, escondido. O carro estava vazio, mas ele conseguiu olhar dentro do carro pelas janelas, né? E viu várias roupas sujas de sangue. Guardem as datas, guardem os depoimentos, guardem as informações. Algum tempo depois, enquanto o Terry continuava preso, tinha então chegado a hora da polícia revistar a sua residência, né? As filhas de Terry estavam na casa de uma amiga da família e quem foi para casa tinha sido a detetive Betsy Riggs, acompanhada do tenente Sabo. Ele tinha um mandato para revistar a casa e pegar todos os objetos que pertenciam ao Terry. Esbelta Rainwater, dia 13 de julho.
a esbelta era taxista e ela pegou o treinador, o Terry, que era conhecido dela, na saída da boate Gentleman Please. Ela tentou puxar assunto, mas o Terry estava agindo estranho, como se nunca tivesse visto ela na vida. Ela achou isso muito estranho, obviamente, né? Mas ela tinha certeza absoluta de que era o Terry, que estava dentro do táxi, né? Ele pediu para ela deixar ele na estação de trem, para ele poder pegar o último trem daquela noite para Dallas. Isso tudo aconteceu na noite de 10 de julho. Agora eu vou falar outro depoimento, beleza? Claude Bolton, dia 13 de julho. O Claude trabalhava no Gentleman Please como segurança e comentou que achou estranho ver um homem de família como o Terry em um estabelecimento como aquele. Mas o Terry afirmou para ele que só tinha ido em busca de um táxi. O Claude conseguiu reparar, bem nas roupas que o Terry estava usando. Ele falou que o Terry estava usando uma camisa amarela, uma calça jeans e um cinto bem grande com uma fivela de cabeça de cavalo. O Claude também diz que se lembra de ter sido arranhado na mão, porque o Terry tinha a unha do mindinho comprida. Ah, Littlefinger! Ralph Anderson é um personagem que vai ganhando cada vez mais destaque, né? Conforme as coisas vão andando no interrogatório do Terry. Aqui nesse ponto a gente já consegue sentir que ele não pode mais bancar, né? Entre o policial bom e mau. A ação já tinha acontecido, o que restava agora era seguir em frente. Terry estava determinado a não falar nada até que seu advogado chegasse. Mas o detetive Simons, juntamente com Ralph, continuavam apertando Terry. Lá no depoimento do Claude Bolton, ele chegou a mencionar que o sujeito, até então o treinador T, né, o Terry, tinha apertado a mão dele e que chamou a atenção foi a unha do mindinho e que ocasionou, né, de alguma maneira, o arranhão na mão dele. Após o interrogatório, vai e vem, um outro diz que sim, outro diz que não. Ralph se lembrou de Claude. Ele reparou que o Terry não tinha unha comprida no dedo do mindinho. Pois bem, até que todos viram Terry em diferentes situações, ângulos, mas ninguém de fato guardou na memória algo diferente, sabe? Ou viu algo assim tão diferente quando o Claude acabou até, né, tendo um arranhão no dedo. Então é a partir daqui que a gente tem o primeiro grande detalhe da história, né? Um ponto importante, uma pista importante, que pode ser até uma pista de virada mais pro final. No dia 13 de julho, o Sablo mandou um e-mail pro Ralph. E nesse e-mail ele fala que ele viu todas as câmeras de segurança da estação de trem e às 21h33 o Terry foi visto entrando no saguão com a camisa amarela e calça jeans. Às 21h35 ele comprou um livro na banca de jornal. E é possível ver nessa gravação a fivela do cinto com cabeça de cavalo. Às 21h39, o Terry sai da estação de trem. E baseado nisso, o detetive Sablo chega à conclusão de que o Terry estava deixando um rastro falso. E a indicação dele para o Ralph é para ele seguir outra linha de investigação, porque essa com certeza não vai dar em nada. Porque não faz sentido duas pessoas estarem no mesmo lugar. Então, o Hal Golden chegou, né? Cumprimentou os Friends, Simons e Ralph e logo em seguida viu Terry. Bom, a esperança era de que Gold pelo menos conseguisse tirar a Terry dali da cadeia, né? E depois, sei lá, de alguma maneira conseguir tentar provar sua inocência. Mas a situação não era nada boa. Ralph começou a ficar bem alterado. Não tira a razão dele, né? Realmente, o Terry era culpado nessa situação. E foi aí que ele contou pro Gold tudo o que aconteceu de verdade. Eu vou ler um trechinho. Ralph, isso é sigiloso, gritou Simons. O detetive não deu atenção ao promotor. A perícia preliminar sugere que Terry abriu a garganta do garoto com os dentes, talvez até tenha engolido um pouco de carne, entendeu? E isso deixou ele tão excitado que ele abaixou a calça e gozou na parte de trás das coxas da criança. Foi um assassinato mais horrível, mais cruel e mais indescritível que qualquer um de nós já viu e vai ver.
Era óbvio que o advogado ficou horrorizado em ouvir tudo aquilo, mas ele tava ali pra cumprir o papel dele, né? E ele acabou pedindo uma reunião com o Terry em particular. Agora eu vou ler um pedacinho da autópsia do Frank pra vocês. Só reforçando, é uma autópsia, então vão ter coisas explícitas, tá? Se vocês quiserem pular essa parte... Se alguém se sentir confortável pra pular, pode pular. Eu vou dizer que eu lendo, eu não fiquei nada confortável, eu fiquei bem agoniada lendo. Eu não fiquei. Pois é, eu pensei que eu enfrentaria numa boa, mas eu senti um apertinho no coração lendo. É, que a gente pensa o quanto é brutal, né? Tipo, é pesado. Então, por isso que se a gente tá falando que é assim nesse grau e vocês preferirem pular, podem pular. Mas lembrando que não é pra chamar atenção, tá? Inclusive, isso tá na página 75 do livro, caso alguém queira ver, pra ter certeza. Vários itens foram testados para verificação de tipo sanguíneo. O primeiro foi o galho, usado para sodomizar a vítima, Frank Peterson, uma criança branca do sexo masculino, 11 anos de idade. O galho tinha aproximadamente 56 centímetros de comprimento e 8 de diâmetro. Uma seção mais ou menos na metade ficou com a casca arrancada, provavelmente por causa do manuseio brutal pelo criminoso. Impressões digitais foram encontradas na parte lisa do galho. O sangue nos últimos 12 centímetros do pedaço de galho é O positivo, que é o tipo sanguíneo da vítima, confirmado pelo próprio médico da família de Frank Peterson. Havia vários outros traços de O positivo no galho, provocado por um fenômeno chamado respingo. É provável que gotas tenham jorrado quando a vítima foi sexualmente violentada. E é aceitável supor que o criminoso também recebeu respingos na pele e na roupa. Traços de um segundo tipo sanguíneo também foram encontrados na amostra. Era AB positivo, um tipo bem mais raro, 3% da população. Acredito que seja o sangue do criminoso. E especulo que ele pode ter arranhado a mão usada para manipular o galho, coisa que deve ter feito com muita força. Recomendo que o tipo sanguíneo de qualquer suspeito seja verificado logo, devido à relativa raridade do sangue AB positivo. DNA. A fila de amostras aguardando o teste de DNA em Cap City é sempre longa, e, em circunstâncias normais, os resultados podem demorar semanas ou meses. No entanto, devido à extrema brutalidade desse crime e à idade da vítima, as amostras obtidas na cena do crime foram colocadas na frente da fila. A principal dentre elas é o sêmen encontrado nas coxas e nádegas da vítima. Mas amostras de pele também foram retiradas do galho usado para sodomizar o garoto Peterson. E claro, ao sangue que já mencionei. Embora não seja o protocolo, sinto-me compelido a acrescentar um comentário pessoal aqui. Já lidei com provas de muitas vítimas de assassinato, mas esse é de longe o pior crime que precisei avaliar. E a pessoa que fez isso precisa ser capturada o mais rápido possível. Então a gente vê que realmente é uma coisa pesada, né? Bom, o advogado terminou a conversa com Terry perto das 20 horas e 40 minutos da noite. E os detetives estavam já a postos para pegar o DNA do Terry, né? Já que antes de fazer isso, eles tinham que pedir permissão. O treinador aceitou, é claro que durante o processo de coleta rolou algumas indiretas, né? Como era se imaginar, né? Não é a primeira vez que digitais poderiam ser plantadas na cena do crime, né? Inclusive, isso é feito com muita frequência. Quando se quer colocar a culpa em outra pessoa, ou até mesmo confundir a polícia, né? Levar para outro lado o rumo da investigação. Mas ter 70% ou 80% do seu DNA encontrado na cena do crime fica complicado, né? Ainda mais com outros objetos deixados para trás. Essa indicação de que o assassino não estava nem aí para as provas e já coloca em dúvida o quanto por cento poderia ser o Terry, né? Porque uma pessoa super famosa na cidade, um cidadão do bem, vai querer se envolver nisso e deixar rastros tão
concretos. Terry falou pros detetives, né, que não estava na cidade na terça-feira e que ele estava em Cap City e tal, em outra cidade. E não tinha usado nenhuma van branca e estava na companhia de amigos também. Ele tinha ido a uma convenção, um seminário de inglês com professores, mas para os detetives era complicado provar esse álibi. Todo mundo tinha visto ele, né? Eu vou ler um pensamento do Ralph. Ele estava ouvindo uma palestra de um famoso escritor de mistério quando o garoto Peterson foi sequestrado, pensou Ralph. Jantando com pelo menos outras 8 pessoas quando o garoto Peterson foi morto. Estava assistindo um painel sobre livros banidos quando a esbelta Rainwater alegou tê-lo levado de táxi do Gentleman Please até a estação de trem em Dubray. Samuels disse que ele seria levado sob custódia à cadeia do condado até que a denúncia fosse feita. A família do Frank estava totalmente desolada e não é pra menos, né? Tipo, no dia do velório do Frank, todos queriam sumir. Eles estavam servindo o jantar pros convidados, mas eles não aguentavam mais aquela situação. O pai do Frank, o Fred, ele ficava pensando em como o treinador, o Terry, sempre pareceu tão normal. E aquilo era horrível. E depois que os convidados foram embora e tal, a mãe do Frank, a Arlene, começou a retirar as coisas da mesa de jantar, né? Junto com o filho mais velho, Ollie. Tudo estava indo bem até que ela começou a surtar pela perda do filho. O marido e o filho primeiro deixaram ela surtar, depois tentaram acalmar ela. Mas ela não conseguia se acalmar. O porém é que a Arlene tinha diabetes. Então isso acabou desencadeando outros problemas e ela começou a passar mal. Enquanto o Fred, o marido dela, fazia o possível para manter ela viva, o Ollie, o filho mais velho, estava ligando para a ambulância. E o Fred só conseguia pensar que não ia deixar nada acontecer com ela. Porém, ele não conseguiu evitar a morte dela. Bom, as filhas do Terry, depois dessa confusão, acabaram indo então para casa de uma amiga, né, da família. E o amigo do advogado acabou pegando elas e levando elas para casa, junto da Marcy. Só para situar que a gente disse essa confusão, mas a confusão é a confusão do Terry, tá? Não a confusão da morte da Arlene. Então, é isso que a gente quis dizer com mudanças de perspectivas durante a leitura. Então, a gente vai, se acontecer alguma coisa assim de ficar tudo muito emendado, a gente vai tentar dar uma separada, dar uma quebrada. O Howie e o Alec, que foi o amigo que pegou as filhas da Marcy, né, pra levar pra casa, agora tinham certeza que eles iam conseguir sim livrar o Terry das acusações. Porque o Alec viu as filmagens de Cap City, onde o Terry afirmou que estava e ele realmente estava. Bom, tempo depois, o Ralph estava em casa junto com a esposa dele, a Janet, e é bem interessante ver que ela se envolve bastante no trabalho dele, né? De verdade. É bem comum na realidade, porque ela, de alguma maneira, até ajuda ele a pôr os pensamentos dele no lugar. Eu amo essa mulher. Ai, Jesus! I love you. Lembram daquela van branca que o Terry usou? Eu acho que vocês lembram, né? Porque eu falei bastante. Pois é, aqui a gente tem a introdução de um outro personagem que ajuda no raciocínio de como essa maldita van chegou até as mãos do Terry. Um menino chamado Merlin Cassidy, que fugiu de casa com aquela van porque ele era constantemente agredido pelo padrasto, foi encontrado num estacionamento do Walmart em Dayton. Um policial pegou ele e fez uma série de perguntas. Só que isso aconteceu antes da van cair nas mãos do Terry. Então, de novo, eu sei que tá confuso pra caramba, mas vai melhorar, eu juro. Só um adendo que
Esse menino tinha 12 anos. Ele tava tentando se passar por maior de idade, mas ele só tinha 12 anos. Alec Pelly tinha deixado, então, um link de um vídeo pro Ralph e pro Simons olharem, né? E viram que no dia do assassinato, o Terry estava, sim, participando do seminário com seus amigos, professores lá. Eles ficaram bem perplexos, é óbvio, né? Ainda faltava o DNA que eles tinham pegado lá do Terry, né? Pra saber de fato se tava tudo ok. Mas a insegurança já tinha começado a pegar, né? E o medo de perder o emprego. Onde é que fica? E só pra deixar bem claro que os amigos dele, sim, confirmaram que o Terry tava com eles, tá? Um dia antes da audiência do Terry, a Marcy foi visitar ele na cadeia, né? Junto com o Howie. Eles foram e contaram pro Terry sobre as gravações, que o Terry aparecia durante o seminário e tal, e que isso eram ótimas notícias. E que, sem dúvida alguma, o júri ia aceitar como provas sólidas. A Marcy ficou se questionando, tipo, se realmente estariam livres depois que a audiência acabasse. Porque olha o tamanho da situação, né? Olha tudo o que aconteceu. Então, é realmente de se pensar. Mas o Howie era muito positivo e tinha certeza que tudo ia sair como planejado. Em paralelo ao que estava acontecendo, o Ralph foi atrás de mais provas. Conseguiu provas de que o Terry tinha se hospedado mesmo, junto com os amigos dele. E, de fato, ele tinha ficado por lá, né? Passado a noite lá e só voltado para casa na quarta-feira. Inclusive, ele chegou aí numa livraria e pegar um livro que o Terry estava procurando no dia do seminário. O nome do livro é O Condado de Flint. Ele fez todo o percurso do Terry para ver se as coisas batiam, se encaixavam, né? Já que tinha gravação do cara em todo lugar, né? E não na cena do crime como as digitais afirmavam. Aí começa a ficar contraditório. Porque, poxa, se tem digital na van, como que tem digital dele em outra cidade? O bagulho começa a ficar louco a partir de agora. Exato. E eles comentam, a gente não comentou aqui, mas eles comentam no livro, eles até pensam que o Terry poderia ter ido, tipo, viajado de carro e tal, de uma cidade pra outra, mas era uma distância bem considerável, entende? E no horário que o corpo foi achado, no horário que as vítimas afirmaram ter visto o Terry, não ia dar tempo dele chegar se o seminário acontecia à tarde em tal horário. Então, realmente, é muito contraditório, né? O Terry tem um irmão gêmeo. Como o irmão gêmeo tem as mesmas digitais que ele, tipo, possível? Traços? O problema é que as pessoas, eu acredito que todo mundo, né, que trabalhe com isso, elas precisam pensar de uma forma racional. Então, o que tu vai pensar? Tu vai pensar que é óbvio, ele fez isso, nessa 1 hora, ele conseguiu fazer tantos quilômetros e cometeu o crime, sabe? Então, tipo, essa é como a mente deles iam funcionar. É o inverso, né? Porque a imagem sempre vale mais que 1000 palavras. Mas aqui tu tem a imagem e as digitais que confirmam. Então, o que vale mais? O que pesa mais, né? É tenso. Depois do Ralph conseguir as provas das digitais do Terry, né? Ele teve uma reunião com o Samuels e com o Sablo. Mas o Samuels levantou a ideia de burlar as regras e fingir que essa prova com as digitais do Terry no livro nunca existiu, porque isso era ruim pro lado deles. Mas o Ralph não conseguiu omitir uma prova. Como a Andressa já tinha falado lá no começo, o filho do Ralph foi treinado pelo Terry. Assim como a maioria das crianças de Flint City, né? Tipo, todo mundo conhecia o Terry. E com tudo isso acontecendo, o Ralph não queria que o Derek, o filho dele, voltasse para a cidade. Então a mulher dele, a Jane, ela pede para ele seguir o coração dele e ir visitar o Terry na cadeia e ouvir o que ele tem para falar, se ele matou ou não o menino Frank. Então o Ralph foi até lá conversar com o Terry e descobriu que ele tinha ido pela última vez em Nova York há 16 anos atrás, durante a lua de mel dele.
E o Ralph questiona sobre a van branca, que já tinha o histórico, né, já de ter passado por Nova York. Então, ele meio que se pergunta, tipo, como que a van branca estava em Nova York e depois estava em Dayton, no mesmo período que o Terry foi visitar o pai dele, que morava nessa cidade, lá em Dayton. O pai do Terry tinha Alzheimer e o Terry fazia algumas visitas raras, assim. E essa última viagem foi em abril. E toda a família foi junto de avião. Ou seja, uma van pra quê? Mas o que o Ralph realmente queria era olhar nos olhos do Terry e ver se ele conseguia enxergar algum rastro de maldade, característico em assassinos. Mas ele não viu nada. Nada além de um homem falando que não tinha matado Frank Peterson. Porém, o Ralph não acreditava nisso. Ele não conseguia botar fé nisso. Então chegou o grande dia, o da denúncia. Olha o circo pegando fogo. Fogo no parquinho. Todos estavam a postos. Terry estava com seu advogado no seu lado. À frente estava o xerife do condado, Dick, Ralph e Vernon, que era um promotor público. Já Samuels estava no fórum, né? Já esperando. A Marcia estava no saguão da cadeia e gritou: "Amor, I love you!" Tadinha! Coitada, né? Bom, como vocês podem imaginar, na rua lá do fórum tinha câmeras, repórteres, grandes cartazes que diziam mais ou menos isso. Vou exemplificar. Terry, vá pro inferno. É bem legal de ler essa parte porque você sente a raiva que as pessoas estavam de Terry. É como se você estivesse no meio da multidão. Muito bom, hein, senhor Stephen King? Sim, só uma emenda nesse teu raciocínio. É realmente como se a gente estivesse no meio dessa multidão. Cara, essa parte eu engoli o livro. Porque foi muita emoção, sabe? Parecia que eu realmente estava lá gritando. Cara, foi muito louco. Exato. E tudo aconteceu muito rápido. O Ralph estava atordoado com aquele monte de gente. E um cara com uma aparência de queimado cuspiu nele. Mas o que aconteceu na sequência precisou de mais atenção do Ralph. Alguém na multidão puxou uma arma e o Ralph gritou. Um tiro disparado, mas Ralph não conseguia ajustar a mira da arma. 2 tiros e o Terry foi atingido. Então o Ralph conseguiu mirar e adivinha quem era o atirador? O Ollie, o irmão do Frank. E com isso, mais um Peterson morreu. Porque o Ralph não teve opção. Mas não acaba por aí, não pensa assim. Depois desse momento de muita agitação, o Ralph foi até onde o Terry estava e, cara, ele estava morrendo. E aí o Ralph perguntou uma última vez se ele tinha matado Frank. E o Terry disse não. Fim de jogo para ele. Terry morto. Então vamos lá para as nossas considerações. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que a gente ainda não viu a série. Sim, a HBO produziu uma série que leva o mesmo nome do livro no início do ano. A Rafa tá terminando e eu vou começar a assistir. Então, até o último episódio, a gente já vai ter assistido, né, visto. E vamos comentar um pouco aqui pra vocês. Nós já falamos que nós não vamos fazer crítica de filmes, de séries, mas vamos pontuar algumas coisas, né, se gostamos ou não do resultado aqui pra vocês. Eu não curti que o suspense já é revelado logo no início, porque eu estou acostumada com crimes que são desenvolvidos ao longo da história, onde pode ter vários suspeitos. Então, saber supostamente quem foi que fez isso já me deixou um pouco triste. Essa primeira parte tava acabando comigo. Ficava, tipo, Terry dizendo que não fez, e a polícia dizendo que fez. Aí a polícia dizendo, sim, amor, tu fez. Toma aqui as evidências, toma aqui as provas. Mas eu preciso dizer que depois desse primeiro semifinal, né, da morte do Terry, o livro vai pra outro rumo. E é impossível tu conseguir parar de ler. Cara, eu amei demais essa primeira parte do livro.
Ela é super confusa? Sim. A gente tem muitos personagens? Sim. Sim! A história não é linear, bem pelo contrário. Como eu já tinha falado, ela muda de perspectivas muitas vezes e ela trabalha com linhas temporais diferentes. Então, não é fácil de compreender e nem fácil de explicar como funciona. Mas eu espero que vocês tenham entendido, por favor. Mas é um livro muito bom, tipo, se tu quiser, tu consegue. Se tu sacar, se tu pegar a sacada da história, tu consegue. E na minha opinião, essa parte 1, ela é mais parada. É mais especulações, teorias, é tudo muito didático e sugestivo. Mas no finzinho dessa parte, a partir do momento em que eles vão pra audiência, tudo fica num ritmo muito acelerado. E quando o Terry morre, cara, é muito louco. Eu me peguei perdida, tipo, qual vai ser o rumo da história agora que ele morreu? Tipo, eu fiquei chocada, mas de uma forma muito positiva. Porque isso acabou me motivando muito mais a ler, né? Tipo, consequentemente. Porque a minha curiosidade foi lá em cima. Mas eu também acho que, tipo, apesar dele ser, sim, mais parado, isso faz parte e, tipo, é uma investigação. Então, tu tem que estar ligado. Tu tem que pegar as sacadas que estão ali pra te ir bolando a tua própria teoria, sabe? Minha opinião. Eu só queria falar, antes da gente terminar o episódio, que eu vou bater na mesma tecla de novo sobre ser um assunto delicado. E eu queria pedir desculpa se alguém se sentiu mal, se alguém se sentiu desconfortável. Mas não era isso que a gente queria passar. A gente queria passar a história de verdade, né? Não necessariamente as partes insensíveis que estão nela. E se alguém ficou incomodado, eu acho que até a gente ia querer saber. Então, se vocês puderem comentar, mandar e-mail, se comunicar com a gente, ia ser muito bom, ia ser ótimo. O livro tem 521 páginas, então é compreensível o início ser um pouco mais parado. Mas ele não é parado, assim como a gente tá falando. Ele tem altos e baixos e, como a Rafa falou, é mais especulações, teorias no começo do livro. Então, vai muito do gosto pessoal da pessoa, né? E como eu falei, tem muitas páginas. Então, no início, tu já saber quem é o assassino, mais ou menos saber quem é o assassino, né? A gente não tem como tantas provas assim, né? Pra dizer que foi o Terry ou não. A gente trabalha com o que tem, né? Então, de alguma maneira, faz com que algumas coisas fiquem um pouco repetitivas, assim. Mas ele é muito dinâmico, muito ágil. E depois desse semifinal, né, da morte do Terry, nossa, gente, a cabeça de vocês vai pirar. Ela realmente explode. Então, muito obrigada por escutar até aqui. Como a Rafa falou, né? Se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mande e-mail para loucodiceia@gmail.com com o assunto Bugceia. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Face, @loucodiceia e se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima parte da nossa investigação. Tchau! Tchau!